Lucas, capítulo de número 15. Nós estamos falando já há alguns domingos de uma série de mensagens reinando com Cristo. E muitos ainda podem estar com uma dúvida. Esta série foi inspirada como e de que maneira? A palavra de Deus em Romanos capítulo 5, verso 17, diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Reinar em vida através de Jesus Cristo. Foi aí que nasceu no meu coração conversar com vocês, ilustrar na palavra de Deus, inspirar você como nós podemos reinar com Cristo. Eu já falei sobre você e eu reinarmos com Cristo a partir da nossa identidade, que ela não só é dada, mas ela é firmada, ela é gerada pelo nosso Pai Celestial. Falamos sobre reinar com Cristo a partir da clareza de uma visão de como o Pai Celestial vê a mim, vê a você. Falamos sobre reinar com Cristo na casa do Pai. Muitos ouviram esta mensagem que a Nádia compartilhou. E também ouvimos, baseado no livro de Esther, reinando com Cristo a partir de um posicionamento e de uma providência. Teve uma das células cujo irmão disse assim: olha, eu fui tão abençoado pelo livro de Esther, que eu gostaria de lançar um desafio para a nossa célula. Vamos todos ler o livro de Esther. É um livro curto, é um livro desafiador. Eu não sei se eles estão lendo ou não, mas enfim. E hoje eu quero falar com você algo que veio como novo no meu coração, que é justamente a parábola que Jesus conta sobre o filho pródigo. Quantos aqui já leram esta passagem da Bíblia de Lucas 15? Jesus fala sobre 3 parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E algo ficou novo no meu coração. O tema que eu quero hoje deixar para você é: reinando com Cristo como herdeiros do Pai. Qual é o desafio? Fale para a pessoa do seu lado: vamos aprender a reinar com Cristo como herdeiros do nosso Pai Celestial. Então eu vou pedir para ser projetado aqui o verso de número 12 e 13. São 2 versículos que eu quero ler. Quantos versículos, irmãos? Eu não ouvi, faça assim com as mãos. 2. Lucas 15, verso 12 e 13. Nós vamos colocar na versão da Bíblia NVI, que diz assim. Encontrou aí, Betinha? Encontrou. O mais novo disse a seu pai: preste atenção no que o Senhor vai fazer nesta manhã com esta palavra. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. O que é que o filho mais novo pediu? Dá a minha parte da o que, irmãos? Da herança. Continuando, assim o pai repartiu sua o que, irmão? O que o pai repartiu com os filhos? Eu não entendi. O que o pai repartiu? O que os filhos pediram? E o que o pai repartiu? Os filhos pediram herança. O pai deu propriedade. Entenda isso, porque é chave. Não muito tempo depois, verso 13, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante
e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Pois bem, como aprendemos a valorizar a herança que o Pai tem a dar para mim e para você? Como? Quando valorizamos algo no reino espiritual, nós passamos a ser administradores. Diga, administrador. E quando nos tornamos administradores, o Pai nos dá agora a capacidade de multiplicar. Guarde essa informação. A economia no mundo espiritual, na vida espiritual, ela é muito diferente da economia deste mundo sistema. Os dois filhos deste Pai Celestial tinham muita semelhança. Eu vou dizer a semelhança deles qual era. Ambos os filhos estavam focados em si mesmos e na parte que lhes cabia. Se você pegar isso nesta manhã, você vai ser um cristão muito abençoado, e eu também. Há um espírito que estava na vida daqueles dois filhos daquele pai. O espírito de orfandade. Os dois tinham esse mesmo espírito. Não é só o mais novo que desperdiçou tudo, não. O mais velho que ficou também. Porque o espírito órfão pensa em si. Pegou isso? O espírito órfão pensa em si. Pai, dá-me a parte que me cabe. Pai, eu quero ser abençoado nesta área da minha vida. Pai, como é que eu posso ser abençoado nesta área? Este é o espírito órfão. O espírito órfão, diferente do espírito que Paulo revela em Gálatas, que é o espírito da adoção. E os que foram adotados por este Pai através de Jesus, este espírito da adoção pensa assim: o meu Pai Celestial, Ele é tão abençoado, Ele é tão poderoso, que Ele já fez tudo para eu ser um filho abençoado. Esse é o espírito dos filhos de Deus. A Bíblia diz que eu e você, diga, eu sou. Diga, a Bíblia não diz. Diga, a Bíblia não diz que eu serei. A Bíblia diz que eu sou herdeiro de tudo que o meu Pai Celestial possui. E eu também sou co-herdeiro, juntamente com Cristo, porque tudo que o meu Pai tem, Ele deu ao seu Filho,
E se o Filho de Deus, Jesus Cristo, habita em mim, eu sou co-herdeiro de todas as bênçãos do meu Pai Celestial. Para fechar aqui e a gente tomar ceia. O filho mais novo disse: pai, dá-me a parte da minha herança. O pai deu ao filho uma propriedade. Tem diferença entre herança e propriedade. São muito semelhantes, mas não são a mesma coisa. Você pode estar agindo sem saber com um espírito órfão, pedindo algo que você julgue ser correto, honesto. E o pai, que tem uma herança, te dá só a propriedade, só o que você pediu. Você deveria me perguntar: por que então o pai não deu a herança e deu só a propriedade? Será que o pai não gostava do filho? Será que o pai tinha o mais velho como predileto? Será que o filho mais novo não fez por onde, por merecer? A gente fica conjecturando, pensando em situações. Só existem duas situações. Eu vou falar das duas para você. O pai deu propriedade e não deu a herança, porque aquele filho com espírito órfão não tinha raiz. E toda pessoa que não tem raiz não tem herança do Pai Celestial. Tem propriedade. O que você quer, meu filho? Um emprego? Tá bom, eu te dou um emprego para você. O que você quer, meu filho? Uma casa própria? Tá bom, eu te dou uma casa própria. O que é que você quer, meu filho? Trocar o seu carro? Tá bom, eu vou te ajudar. Vou dar o recurso para você trocar o seu carro. Isso chama-se propriedade. Isso não é herança. Herança só tem quem tem raiz. Eu coloquei aqui no GC. Pense em você. Para você não ficar na neura, dizer assim: puxa, mas eu tenho orado tanto,
eu tenho pedido tanto, eu tenho jejuado tanto, eu tenho clamado tanto. Talvez você esteja só pedindo a propriedade. Você acha que o pai vai dar herança, mas ele vai dar só a propriedade. O pai da parábola que Jesus conta é o pai sensato, experiente. Esse pai disse: se eu der a minha herança, esse moleque vai se perder e eu nunca mais o verei. Então vou dar uma propriedade para ele. Já que ele me pediu herança, vou dar uma propriedade. Ele vai perder tudo. O texto que lemos diz que ele gastou dissolutamente. E muitos param aqui. Poxa vida, o Senhor me deu, mas eu perdi. Estava nas minhas mãos e escoou entre os dedos. Não estou falando só de dinheiro, não estou falando só de emprego, não estou falando só de carro, de casa, estou falando de tudo. Precisa ter raiz. Por isso, nesta semana de primícias, eu vou com esses nossos irmãos convidados cavar o que Paulo. Você já parou para, não sei se você estava na madrugada comigo, mas eu e a Nádia entramos assim, uma consternação no espírito tão grande, porque na versão da Bíblia amplificada, que é o texto que eu li, fala exatamente o que Paulo queria. Tenho bem definido o propósito de conhecer profundamente a Cristo e sua intimidade. Paulo não queria conhecer a Cristo para construir igrejas. Paulo não queria conhecer a Cristo para fazer só discípulos. Paulo queria ser íntimo de Jesus. Aí ficamos tão consternados e olhamos um para o outro e dissemos assim: se Paulo queria conhecer a Cristo, e nós? Se o camarada que foi ao terceiro céus, se o camarada que fez o que fez, as cartas que escreveu, disse que queria conhecer progressivamente a Cristo, e nós? Então essa semana de primícias nós vamos orar sobre isso, irmãos. E os que querem conhecer a Cristo profundamente, bem-vindos. E os que não querem, e os que acham que está bom do jeito que está, bem, está tudo bem, está tudo certo. Eu amo você, I love you. O pai deu propriedade. O pai não deu herança, porque aquele filho não tinha raiz. Na história desta parábola, o filho, guarde isto, o filho gasta, cai em si, diz algumas versões, na casa do meu pai. Aonde? Na casa do meu pai. Os empregados dele comem bem, e eu passando fome aqui. Vou voltar. Tem um detalhe aqui que é preciso acontecer na vida de todos. Ninguém experimenta herança sem arrependimento.
Pedro, quando prega o sermão em Jerusalém, fala de tudo o que aconteceu com Jesus, e aquela multidão pergunta: o que faremos então, Pedro? Pedro não diz assim: vá para a igreja, onde vocês me veem orando. Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e cheguem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento. Ninguém entra no reino de Deus sem arrependimento. O filho voltou para o pai porque estava passando necessidade, não tinha mais o que comer. Mas o filho não arrependeu. Mas como você tem um pai celestial, e é o mesmo pai da parábola que Jesus conta, o pai, quando vê o filho voltando, o recebe. O filho não tinha raiz, porque foi embora. Cuidado, se você é alguém que não tem raiz, raiz na sua família, raiz aonde Deus te colocou, não pense que vai vir herança, não vem. Vem propriedade, vem um empreguinho melhorzinho, um salarinho melhor, mas não vem herança não. Quando vem a herança então, Valmir? E eu quero fazer isso para a gente tomar a ceia. Quando o pai, depois de receber o filho, a Bíblia diz, no verso 22, que o pai diz assim para os empregados: coloquem uma túnica nele. Nádia passou por esse texto, ela não cavou muito porque a proposta era outra. Você sabe o que significa, no mundo espiritual, você receber a túnica? Algumas versões diz manto. Aquele filho estava sendo justificado pelo seu pai terreno. E a Bíblia diz em Romanos 5:1, diga: eu já fui justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Ademar até gravou um louvor: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei, a quem nós temos acesso a esta graça, a qual estamos firmes. E aí vai. Então você tem um manto. Diga para quem está ao seu lado: você tem uma túnica, você está salvo, vai para o céu. Tranquiliza você? Então vamos aliviar. Está salvo, tem a túnica, vai para o céu. Mas para a herança, o pai deu um anel. Você sabe o significado do anel na Bíblia? O anel é a assinatura de Deus. O Senhor, quando estava dando essa palavra, Ele falou assim para mim: tire o anel do seu dedo. Eu falei: nossa, eu já sei que eu tenho aqui um anel de ouro e prata, 25 anos quando eu fiz, bodas de prata. Ele falou: você tem um anel, não tem? Tem. Está gravado o que no anel? Eu falei: está gravado o dia em que eu casei. Ele falou: e o que mais? Está gravado o nome da minha esposa. Ele falou: é isto que eu faço
com quem quer a minha herança. Eu gravo no meu anel o nome dele. Tem raiz e agora pode dizer: eu tenho herança. Eu tenho herança, porque o seu nome está gravado. Está gravado. Então aquele filho disse: agora sim, eu vou administrar bem, não a propriedade, essa eu já perdi, essa já foi. Mas o pai disse: agora estou te dando o anel. Agora, meu filho, que você voltou para casa, administre bem a minha herança. A minha herança não se resume à propriedade que eu te dei. Pegou isso? A minha herança não se resume ao emprego que eu te dei. A solução do teu problema. Isso é propriedade, irmãos. Isso Deus dá. Agora, se você quer ter herança, você tem que ter o anel. Você tem que ter um anel. E nesse anel Deus vai escrever o seu nome. E aonde você for, você vai dizer: eu sou herdeiro de Deus. Vamos ficar de pé. Quem é você? Você tem propriedade ou herança? Muitas vezes você e eu já desonramos o nosso Pai Celestial, desperdiçando aquilo que Ele nos deu. Mas isso não significa que o Pai não vai te dar uma nova oportunidade. Não significa que o Pai fechou as portas para você. Não significa nada disso. Se você já pensou ou continua pensando assim, esta voz não vem do seu Pai Celestial. O seu Pai é o Pai das misericórdias. Como você cantou nesta manhã, Ele é um bom Pai. O bom Pai dá ao filho o anel. O bom Pai não dá só a propriedade. O bom Pai dá a herança. A Bíblia diz que nós temos a herança dos santos. Será que você não está se contentando só com a propriedade? E está achando que está suficiente para você? Será que você não teria pelo menos o desejo de descobrir, curiosidade, de saber qual é a sua herança? Você sabe, irmãos, eu não sou você. E eu nem sou o Espírito Santo. Mas eu sou o tipo do camarada que eu quero acessar tudo que eu tenho direito. Tem promessa? Tem o sim de Deus? Eu quero. Tem promessa? Tem o sim de Deus?
eu quero. Eu falei rapidamente no domingo do meu aniversário para vocês que Deus me deu uma palavra. E com aquela palavra que Deus me deu, eu fui na casa do meu pastor. Eu podia falar por telefone, por vídeo, uma porção de recursos. Eu fui na casa dele. E disse para ele, olha, Deus me deu uma palavra. A palavra está aqui em 2 Reis, capítulo 2, verso 9. O profeta Elias disse para o seu discípulo, pede o que você quer. Ele pediu que ele queria ser herdeiro do espírito profético, do seu mentor. Aí eu vou lá na casa do meu pastor e digo assim, olha, eu vim aqui para a gente conversar sobre tanta coisa, mas eu queria que você chamasse a Sueli, porque eu quero herdar o espírito profético que há em você e nela. Quando eu falei isso, aquele homem e a Sueli começaram a chorar. E eu disse a eles, eu sou filho. Eu sou teu filho espiritual, Beto. É assim que eu chamo. Você é o meu pai espiritual. Eu me converti ouvindo o evangelho que você um dia pregou. Eu quero herdar esse espírito profético. Não é para dar profetada. Sabe qual é o espírito profético que há na comunidade da graça do meu pai espiritual? Profecia do amor. Foi assim que nasceu este ministério. 1 João capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aí eles oraram por mim. Eu entrei no meu carro, cheguei em casa e disse, eu herdei esta herança. Quero fazer um convite a você nesta manhã. Quantos aqui querem herdar a herança do Pai Celestial e não apenas uma propriedade? Quem quer? Quantos querem herdar a herança mesmo? Então sai do seu lugar, vem aqui correndo para a gente orar junto. Quem de nós, seria insano da nossa parte dizer, não, tá bom, propriedadezinha tá bom. Eu não, eu quero a herança. Não é, Palominha? Você sabe o que você está pedindo e eu também nesta manhã? Quando você diz, eu quero herdar a herança do meu Pai Celestial. Você está dizendo, ou vai dizer, porque eu vou te ajudar a dizer isto. Pai, eu vou ser um bom administrador da tua herança. Quando nasceu no meu coração essa mensagem, ela nasceu antes da Nádia pregar. Eu disse, tá bom, vou deixar você pregar, senão você vai ficar brincadeira.
mas já estava ardendo no meu coração esta mensagem. Eu quero herdar a herança. Mas por que eu quero herdar a herança, meu amado? Eu quero ser um bom administrador da herança do meu pai. Papai e mamãe que está aqui, administre bem a herança que vocês vão deixar para os filhos de vocês. Não deixa a propriedade, não. Quando eu falo propriedade, estou falando apenas uma parte. Deixe tudo. Deixe seu nome. Você quer a maior herança do que você deixar o seu nome para os seus filhos? Para a sua futura geração? Pastor, eu não tenho casa própria, eu não tenho carro, eu não tenho título de capitalização, eu não tenho providência. Você tem nome? Eu aprendi com um homem muito simples. Meu avô, ele dizia: você não precisa ter dinheiro, você precisa ter um bom nome. Porque se você tiver um bom nome, as portas se abrem para você. Meu avô, servente de pedreiro, você quer ter esse nome gravado no anel do Pai Celestial, dizendo: opa, você sabe com quem você está falando? Você vai em lugares, você vai em qualquer ambiente, e quando você se apresentar, as pessoas vão dizer: quem é você? E você vai dizer: eu sou herdeiro do meu Pai Celestial, sou filho de Deus. Meu Pai Celestial me ama. E o meu Pai Celestial deu a mim o seu maior tesouro. Portanto, veja bem como é que você vai administrar a herança do seu Pai Celestial. Eu empenhei. Cadê a minha esposa? Está aqui? Não está aqui. Não importa. Eu empenhei a minha palavra com a minha esposa. Dia 20 de novembro de 1982. Eu empenhei a minha palavra com ela. Quando eu faço os casamentos, eu reforço esse princípio. Serei fiel, amando-te, respeitando-te, honrando-te todos os dias da minha vida. Isso não é para fazer casamento. Isso é você dizer: eu tenho uma raiz, eu tenho uma aliança, e eu vou até o fim com você. Como vocês ouviram ontem, né? A pastora, a Micheline. Deus tem um currículo para você. Você vai ficar com o antigo ou com o novo? Palavra bonita, é boa, abençoada dela. Você quer acessar como herdeiro a herança? Sua família é o seu bem mais precioso. Você que vai em outubro comigo, seja você casado, seja você solteiro, seja você o que for, você vai ouvir isto. Já estou dando um spoiler aqui para você. Você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Você já tem direito, como herdeiro, à herança. Ei,
moçada, jovens, adolescentes, tenham raízes. Tenham raízes. Para acessar a herança tem que ter raiz. Tem que ter filiação de quem eu sou filho. Essa conversa que eu ouço por aí, eu sou filho de Deus, todos são filhos de Deus. Não é verdade. Só os nascidos de Deus são filhos de Deus, que não nasceram da carne, mas nasceram do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário, então, Nicodemos, é que você nasça do Espírito. Raiz. Para herdar a herança tem que ter raiz. Já tenho. Já fui justificado em Cristo. Já sou uma nova criatura. Agora o Pai está dizendo: eu quero dar um anel para você me representar, para você administrar o que eu vou dar a você. Você quer administrar o que o Pai vai dar a você? Você quer isto? Você quer isto? O Pai vai dar aos que têm raiz e anel. Se não tem anel, não vai administrar a herança. Vai ficar apenas com... Eu não quero propriedade. Eu quero a herança toda. Eu quero, como o Espírito me lembrou, deste anel, que representa a minha aliança com a minha esposa. Assim foi a aliança que meu Pai Celestial fez comigo por intermédio de Jesus. Vou te abençoar. Vou dar a você administrar a minha herança. Sabe qual é a herança que Deus colocou para eu administrar? As ovelhas da igreja do seu filho. Por isso eu preciso ser zeloso. Por isso eu preciso ser uma pessoa humilde. Por isso eu preciso ter um espírito ensinável. Por isso eu preciso cavar profundamente para conhecer a Cristo. Ainda mais depois do que Paulo falou, então aí é que eu fiquei numa santa crise. Se Paulo falou isso, então quem dera o Valmir. Conhecer a Cristo progressivamente, profundamente, intimamente, para que Ele pudesse dizer o que eu e você diremos. Combati o bom combate. Finalizei a minha carreira. Guardei a fé. Só me resta receber do justo juiz a coroa de glória que me está reservada. É isto? Vamos orar juntos? Herdeiros de Deus. Herdeiro tem raiz e herdeiro tem anel. Você pode repetir? Herdeiro tem raiz. Verônica, lembra do que eu disse para você uma quarta-feira recente? Põe as mãos no coração. Quem é você? Quem é você? Você representa o seu pai? Você representa o seu pai? Você já possui o anel? Você representa o seu pai? Você já possui esse anel? Mas se você ainda não tem raiz e não tem um anel, peça hoje.
Você não tem a raiz. Você não está fincado no Evangelho. Não está fincado no Evangelho. Não nasceu de novo ainda. Não é uma nova criatura e fica só pedindo uma propriedade. Não. Peça a herança do Pai Celestial que Ele tem para você. Peça a Ele nessa manhã. Peça a Ele: Senhor, eu quero ter este anel que o Senhor contou na sua parábola a respeito daquele filho. Sabe, Senhor, aquele filho, eu me identifico. Sou eu, aquele filho que recebeu a túnica, que recebeu o manto, que fui justificado pela obra do teu filho Jesus, e que nesta manhã o Senhor está me concedendo o anel de filiação, o anel que fará com que eu te represente na terra. Te represente na terra. Te represente na terra. Pai, tudo aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos, eu vou te representar bem. No campo aonde o Senhor me colocou, no lugar aonde o Senhor me plantou, eu vou te representar bem, Pai. Eu vou te representar bem. Eu recebo, Pai, esta palavra no meu coração nesta manhã. Diga comigo: eu recebo do meu Pai Celestial o anel que fará com que eu o represente e administre muito bem a herança do meu Pai Celestial, que foi colocada à minha disposição. Eu não quero propriedade, eu quero herança. Eu não quero propriedade, eu quero herança. Vamos aplaudir o nosso Pai.